Pessoal, boa noite. Paz seja com vocês. Amém? Cara, muito bom. Muito bom. Vamos orar primeiro? Vou começar orando. Feche seus olhos. Ô, papai. Ô, Espírito Santo, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, por se fazer presente. Pai, muito obrigado, Pai, por testificar em nossos corações, Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus. Pai, que a partir de agora, Pai, venha ser cada vez mais profundo, Pai, nos Teus ensinamentos, Pai, em nome de Jesus. Que tudo que venha a ser falado aqui, Pai, não venha sair da minha boca ou da boca do próximo, Pai, mas que venha a ser, Pai, através do Teu mover, Pai, o Teu Espírito, Pai, ministrando através de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, eu te agradeço, Pai. Esteja presente, Pai, usa a minha vida, Pai, igual você usou a vida de todos aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Gostaria que vocês abrissem no livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos 12. Amém? Vamos lá. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? É interessante que o livro de Romanos, ele tem uma certa divisão, vamos colocar assim entre aspas, né? Que Paulo, ele começa do capítulo 1 ao capítulo 11, ele ensina nessa carta a parte da doutrina, o ensinamento, a teoria, vamos colocar assim. Até foi usado no GD, o Romanos 7, 8, eu brinquei com o Lipe, falei, cara, você me deu uma base incrível para eu começar a pregar. E Paulo, ele vem ensinando, desde o capítulo 1 ao capítulo 11, ele vem ensinando aos romanos ali o que é o Evangelho, o que foi tudo o que Jesus pregou. E ele vem falando no capítulo 7, que ele fala sobre a luta interior, a luta entre você e o seu pecado, a lei e o pecado. E no capítulo 8 ele vai começar a falar que isso não condena mais, que o amor alcançou eles. Então, ele vem do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, ensinando a eles a parte teórica, vamos dizer assim, a doutrina da palavra. E o capítulo 12, ele começa um pouco diferente. Ele começa com portanto. Ou seja, tudo que ele falou tem um mais. Eu ensinei tudo isso, mas... E aí ele vai começar a ensinar a prática para a gente. E aos romanos, né? Ele ensinou. E aí ele começa a ensinar o que é viver tudo aquilo que ele pregou. A parte da ética, o caráter cristão, a vida real. Porque muitas vezes a teoria ela fica muito... É fácil você ensinar a teoria, você conhecer a teoria. Mas a partir do momento que é para você viver, você está naquilo ali, na vida real, no seu dia a dia, com um monte de situações que aparecem. E aí, Paulo vai começar falando, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Algumas versões vão falar, ele vai falar que a gente se apresente a Deus, que a gente se ofereça a Deus como um sacrifício vivo. E esse peço, fui pesquisando em alguns estudiosos, eles falam que também poderia ser usado como eu imploro, eu rogo, eu peço com toda a minha força que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo. E esse se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, ele significa tudo, de uma vez. Se oferecer de uma vez a Deus como um sacrifício vivo. Ou seja, não tem volta. De uma vez por todas, a gente se oferecer a Deus como um sacrifício vivo.
E tem dois exemplos que eu anotei que a Bíblia cita, eles se ofereceram, pessoas que se ofereceram a Deus de uma vez por todas e acreditaram na visão de Deus. O primeiro foi Isaac, que através da palavra que Deus ministrou com o seu pai, Abraão, ele foi até o final, foi até o último instante, e se oferecendo ali no altar que Abraão tinha preparado. Isaac se deitou, bem lembrando bem que Isaac não era uma criança. Às vezes, eu pelo menos fui ensinado assim, que Isaac era uma criança. Mas os estudiosos falam que Isaac tinha aproximadamente 35, 36 anos. Ou seja, era um adulto, cara. E ali ele foi até o último instante, ele chegou a se deitar no altar. Abraão levantou o cutelo e Isaac não abriu a boca em nenhum momento. Porque ali ele acreditava naquilo que Deus havia ministrado com o seu pai. Ele acreditava no caminho que Deus havia mostrado para o pai dele, para Abraão. E o outro exemplo, que eu quero até usar o que o Jonas falou, foi Jesus, cara. Acho que é o maior exemplo que a gente tem, assim, disparado, que se ofereceu ali como um sacrifício. Ele não precisava fazer o que ele fez. Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele desceu à terra como um homem, abrindo mão de tudo que ele tinha ali no céu, para se oferecer como um sacrifício vivo por causa de nós. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele tinha lá em cima, eu não consigo nem imaginar. E ele se ofereceu por causa de nós, como um sacrifício vivo, por amor a nós, por amor àquilo, e por entender e conhecer qual era a história que Deus já havia escrito para nós, para a humanidade, né? E o Jonas falando, eu pensando, eu falei assim, cara, eu fico imaginando assim, o que levou, porque assim, Jesus ele estava como homem, então ele tinha todos os sentimentos, pensamentos, ele era convicto do que ele tinha que fazer. Mas ali, ele sabendo que no meio dos 12, tinha ali uma pessoa que ia trair ele, uma pessoa que já tinha feito tudo o que tinha feito, e só faltava, sei lá, horas para acontecer o que tinha que acontecer. E mesmo assim, ele se ajoelhou e lavou o pé de Judas. Ele não precisava, mas ali ele se entregou e, sabe, não questionou em momento nenhum, não abriu a boca. Eu quero ler com vocês aí também, Hebreus 10, versículo 5. Que vai falar exatamente isso. Amém? Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venham fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Isso é Jesus dizendo, tá? Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar dele o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Cara, aqui ilustra perfeitamente o que Paulo quer dizer com um sacrifício vivo. A lei antiga, eles ensinavam a levar animais inteiros e, às vezes, o pastor me corrija se eu estiver errado, os animais já mortos, para serem oferecidos ali perante o altar. E Deus fala: não é isso que eu quero. Não é mais isso que eu quero. Eu quero vocês. E onde que eu quero chegar com isso, cara? Com essa linha de raciocínio? A maturidade de um cristão. A maturidade de Cristo. A maturidade de Isaac, que eu também cheguei a citar.
Já pararam para pensar o nível de maturidade dessas pessoas ao entender toda a situação, a abrir mão de tudo aquilo, ou no caso de Isaac, a se colocar à disposição de abrir mão de tudo, pela vontade de Deus, por aquilo que Deus havia pedido, por aquilo que Deus já havia mostrado, tanto para Jesus quanto para Abraão. E ao ponto de eles chegarem a largar tudo. E como eu já disse, Jesus veio como homem, era como nós, em nenhum momento deixou de viver aquilo e seguir aquilo que Deus já havia preparado para ele, aquilo que Deus já havia escrito. Ele conhecia todo o contexto, ele saberia o que teria que ser feito, e em momento nenhum ele não abriu mão disso. E tem uma frase que eu peguei de uma pregação que eu escutei uma vez, e fala exatamente assim, que no reino, no mundo espiritual, a maturidade ela não tem a ver com o nosso tempo de igreja, ela não tem a ver com a nossa idade, mas ela tem a ver com a nossa resposta, tem a ver com qual é o nosso limite da nossa obediência, qual é o limite da nossa obediência, até onde nós vamos para viver aquilo que Deus preparou para nós, até onde nós vamos para, até o que a gente larga, até que ponto nós podemos largar, deixar de lado a nossa vida para viver aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus já ministrou conosco, aquilo que Deus já mostrou para nós, as promessas que Ele ministra, que Ele passa para a gente. Até onde a gente está disposto a largar tudo. Às vezes a gente abrir mão de um bom emprego, às vezes a gente abrir mão de uma boa vida, a gente abrir mão dos nossos sonhos, a gente abrir mão de tudo para viver aquilo que Deus ministrou no nosso coração, para viver aquilo que Ele já prometeu. Às vezes a gente não sabe nem quando vai acontecer. Muitas vezes eu me peguei pensando nisso, falei assim, Deus, é o que o Senhor quer, mas e o que eu preciso? Sabe, que eu preciso para viver, para eu ter uma vida que eu sonho, para eu ter as minhas conquistas, e muitas vezes a gente fica preso nisso, e a gente acaba esquecendo, a gente acaba tirando o nosso foco da vontade de Deus, daquilo que Ele prometeu para a gente, daquilo que Ele já escreveu, já está escrito, Ele não muda, tudo que Ele já escreveu não muda, o plano é perfeito, o plano é o mesmo. Não teve nenhuma alteração. E eu preparando essa palavra, veio uma palavra na minha mente que é metanoia. A mudança por completo. A mudança da nossa forma de pensar. Como eu disse, às vezes a gente deixa de lado as coisas de Deus para viver o nosso sonho, e a gente pensa aquilo que a gente acredita ser certo para a gente. E metanoia, o que significa metanoia? Eu anotei aqui, a ação de mudar de ideia ou pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. Eu acho que é uma palavra que poderia expressar perfeitamente qual é o modo de vida de um cristão. Sabe, a gente abrir mão de tudo que a gente acredita, a gente abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão da nossa forma de pensar, para a gente pensar o que Deus quer, para a gente pensar da forma que Deus pensa, para a gente viver da forma que Jesus deixou escrito, para que como a gente devia viver. Sabe, a metanoia. E o versículo 2 ele vai falar exatamente isso. Ele vai começar assim. Deixa eu pegar aqui. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Sabe, a mudança de mente, aquilo que não é por meio de nós. Pode pegar um papel para mim, por favor? Papel?
não é através de nós. Como o Jonas disse, a gente não é... Talvez se colocasse agora assim, eu mudei porque eu me esforcei, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, a gente ia se achar o super-herói, cara. Falar assim, não, eu sou bom, eu mudei porque eu consegui, eu alcancei porque eu consegui. E o versículo 2 vai falar, deixem que Deus os transforme, sabe? E aí eu bato de novo no ponto da maturidade. Ao ponto de você soltar, você deixar o controle da sua vida na mão de Deus. E você, às vezes, não saber qual vai ser o final, porque, assim, ele prometeu. Mas quando? Né? Quando? Obrigado. Quando que vai acontecer isso, cara? E a maturidade do cristão passa através disso. De a gente não saber quando vai acontecer, a gente não saber qual é o caminho, a gente não saber qual vai ser o nosso próximo passo, mas a gente ter a certeza que qualquer das coisas que a gente fizer, se eu der um passo aqui, Deus vai estar embaixo com a mão segurando e apoiando o meu caminho, e me guiando até o caminho certo. O exemplo que o Jonas deu. Mas eu estava vindo aqui. Não, cara. Não é você. Deus transforma a nossa mente, a nossa forma de enxergar. É por aqui. Fala, é por aqui. Sabe? Ao ponto de você tá vindo aqui convicto naquilo, tudo que você já viveu. Às vezes 20, 25, 30 anos de igreja, que não é meu caso. Mas você ter essa maturidade de você enxergar e pensar que tudo que eu construí, às vezes há 20 anos, há 15 anos, dentro da igreja, está errado. E o que é certo é aquilo que Deus vai ministrar através da gente, de dentro para fora. De dentro para fora, uma mudança de pensamento, uma mudança de uma forma de viver, uma mudança de estilo de vida, mudança de caráter, para a gente poder enxergar o caminho que Ele quer nos mostrar, o caminho que Ele mostra, que Ele quer que a gente siga. E eu entendo que é isso que Paulo está querendo dizer aqui em Romanos 12, sabe? Por causa da misericórdia de Deus, eu peço que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo no altar, e não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam, de novo usando a pregação do Jonas. Eu tenho que me amar. Eu vou ficar me preocupando com os outros? A pessoa não está nem aí. A pessoa não está nem aí. Eu vou ficar enchendo, perdendo meu tempo, me esgotando por causa da pessoa que não está nem aí. Ame ao próximo como eu vos amei. Ele já deixou escrito o que a gente tem que fazer. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas permitem que Deus transforme por meio da renovação da mente de vocês, para que vocês entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Não é tudo o contrário do que eu pelo menos já vi, e eu já ouvi e eu acreditava. Sabe, a gente se desgastar. Até que ponto a gente está disposto a se oferecer como um sacrifício, seja na igreja, seja na vida de uma pessoa, seja, às vezes, o Jonas pregando e eu pensando, eu falo assim, cara, o sacrifício não foi só na cruz, o sacrifício começou bem antes. O sacrifício de Jesus por nós começou quando Ele aceitou descer à terra como homem, assumir a forma de homem, abandonar tudo que Ele tinha, e viver isso, ensinar isso, passar por que Ele passou. E até que ponto a gente está disposto a viver isso? Até que ponto a gente está disposto a sofrer pela palavra, a sofrer por pessoas, a nos desgastar, a ficar cansado, às vezes querer largar de tudo? Até que ponto a gente está disposto a seguir esse caminho, a nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo? Eu queria ler aqui Colossenses 3, no capítulo 1. Só para confirmar o que eu já falei. Deixa embasado. 3, do 1 ao 10. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto,
ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida em Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecendência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes, e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo. A nossa vida por mais que a gente, não é errado também a gente almejar conquistas, bens materiais, a gente querer seguir os nossos sonhos, a gente querer viver tudo aquilo que foi plantado, que a gente almeja, que a gente olha e vê como um estilo de vida. Mas essa não é a nossa vida. A nossa vida está nas coisas do céu. O nosso interesse tem que ser as coisas do céu, porque a nossa vida está escondida com Cristo. A nossa vida não é aqui, a nossa vida, aqui a gente só está vivendo a nossa vida lá de cima, construindo a nossa vida lá de cima. Ponham o interesse de vocês nas coisas do alto, porque vocês já morreram, Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito, é nosso direito, é a nossa herança. O Jonas falou sobre herança. A nossa vida, a gente almeja muita coisa, mas a nossa glória está no céu, a nossa glória está com Jesus, está com o Pai. E eu queria deixar essa palavra para vocês, concluindo, que a gente possa viver isso, cara. Isso que está falando em Romanos 12, isso que está falando em Colossenses, que a gente possa viver o sacrifício, que a gente possa ser o sacrifício que Jesus se ofereceu para ser, que a gente possa ter a maturidade, a mentalidade de Isaac, ao ir até o último momento, Abraão amarrar ele, para oferecer como sacrifício, e ele nem sequer abrir a boca. Sabe, que a gente possa se entregar a Deus como sacrifício vivo, e que Ele venha nos moldar, segundo a vontade dEle, seguindo os caminhos que Ele tem preparado para nós. Amém?